Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rasgas Assombradas, que o Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira trazendo para vocês, nosso queridíssimo Respondendo os Scripts. Dúvidas, questionamentos, apontamentos com relação aos vídeos do canal Spook Rasgas Assombradas, onde nós vamos tentar abordar uma maior percepção, uma melhor percepção de tudo aquilo que foi colocado no canal. Ok, hoje está quente, são 9 horas da noite, está muito quente hoje, estou com o meu ventiladorzinho aqui do lado e mais um ventilador ali atrás para ver se dá realmente uma melhorada aqui, porque está difícil. Tive que fazer algumas pausas hoje ao longo do dia, porque bate o sol diretamente na minha janela de ruído e aí começa o calor aqui dentro. Então, eventualmente, eu terei que beber uma aguinha, porque nós vamos falar ao longo de meia hora, 40 minutos aqui para vocês. Daisy Nuncio. Boa tarde, Rodrigo. Estou maratonando suas playlists e ainda estou superando o medo da Umbanda. Minha dúvida, parece que aquela mulher que formou derby a vida toda, né? Minha dúvida é se uma pessoa que nunca frequentou Umbanda pode incorporar, mesmo que não queira. Se você já falou sobre isso, perdão, porque vou devagar nesse tema, porque ele desencadeia minhas crises de pânico. Sei que para quebrar esse bloqueio preciso de conhecimento. Estou buscando dentro da minha mente, se sensibilidade permite. Obrigado pelos seus vídeos. Sou uma luz para meus dias e vou parar de fumar derby. Esse é um embate que existe entre a mente de um ser humano e a crença do ser humano. É engraçado, né? A primeira coisa que as pessoas têm que entender: o corpo é seu, quem predetermina as regras é você. No sentido de, eu não posso permitir qualquer tipo de influência espiritual advinda de seres que eu não sei o que são, não tenho total conhecimento sobre suas naturezas, não sei, não enxergo, não vejo, não sinto, não toco, não tenho a menor ideia, mas que eu me torno alvo e sou suscetível à existência desses seres, quando no momento eu entro em um centro espírita e me predisponho a ajudar ou trabalhar dentro daquela doutrina. Eu entendo perfeitamente o seu medo, Daisy, e eu falo para você que se o seu medo é maior, não faça. Por quê? Porque eventualmente há muitas alegorias dentro de centros espíritas e eles gostam de mantê-las assim, porque as alegorias fazem com que os medos existam, o respeito exista por meio do medo, com que eles se tornem, então, mais divinos e coisas que às vezes não são. Então, quando você vai no espiritismo kardecista, há muitos achismos, muitas especulações espirituais sobre o que é dito. E muito não está nas obras do Kardec, mas foi sendo agregado e adicionado por meio de vertentes espíritas que foram surgindo. Certas crenças que não existem comprovações, nem mesmo justificativas para aquilo. Na Umbanda é a mesma coisa quando a gente vê umbandistas de internet querendo defender a Umbanda, no sentido de criar arquétipos que não existem, deidades que não existem. Sabe, aqui na Umbanda, no Brasil, porque a Umbanda é brasileira, surgiu no Rio de Janeiro e Niterói, no Centro Espírita Kardecista, e que remete à ideia de que espíritos querem trabalhar. Ponto. Quem são esses espíritos? É o Zé da Banca, que morreu, é o José, que tinha uma quitanda, que faleceu, e assim por diante. Eles querem atender, querem trabalhar porque é uma forma de evoluir. E encontrar as linhas da Umbanda facilita esse processo de que tais consciências possam vir a trabalhar por meio de métodos de incorporação. E aí você estaria sujeita a abrir o seu corpo de energia para incorporar essas consciências que você não sabe nada a respeito, para trabalhar e atender dando o seu passe magnético ou consultas sobre a vida de terceiros. A grosso modo é assim que funciona e a grosso modo é assim que as pessoas
acabam por realmente conhecer essas religiões, essas doutrinas aqui abrasileiradas, ok? Quem realmente segue por 10 anos o espiritismo, tanto o tradicional, né, de Kardec quanto o de Umbanda, sabe exatamente o que eu estou falando. Então o medo sempre vai estar intrínseco às pessoas. E eu falo, se você tem medo, tem insegurança, não faça, não faça. Mesmo que o centro te obrigue, que invente histórias, que crie devaneios, não vá, não vá. Você pode ir para simplesmente tomar passe magnético ou mesmo prestar serviços ali ao centro que não envolvam incorporações, tá? E aí você vai aprender como tudo funciona e com isso você pode começar pouco a pouco tirando seus medos e entrando um pouquinho nessa questão de, ok, eu entendo que é o Zé da esquina que está plasmado como um caboclo e que eventualmente vai querer utilizar o meu corpo para poder dar um passe magnético ou conversar com as pessoas. E aí você vai se familiarizando, tá? Tem preto velho que nem é preto nem velho, tem caboclo que nem é caboclo, tem marinheiro que nunca entrou no mar. Então tem um monte de coisa ali dentro desses arquétipos que vão ser plasmados de acordo com a tela mental do médium ou como a Umbanda assim o quer. Curiosamente, tá? Há uma analogia entre o centro kardecista e o centro de Umbanda, onde o umbandista pode deixar de atender no centro de Umbanda para ir trabalhar no centro espírita, e esses guias que, teoricamente, estariam na Umbanda, podem trabalhar no centro espírita, pois eles vão mudar a forma como plasmam e trabalhar ali todos de branco, como se fossem pessoas normais. Então, assim, não tenha medo, mas também entenda como tudo funciona, a normalidade das situações. E aí sim, você pode começar a buscar um amparo para falar, ok, agora estou predisposta a isso. Caso contrário, de novo, não faça, você não é obrigada a nada. Esse é o principal ponto. Wagner José dos Santos José Wagner. Olá, meu amigo Spock. Então quer dizer que não existem hospitais no mundo espiritual, assim também as colônias espirituais não existem? As colônias existem e são para pós-barba ou para o cabelo. No filme do André Luiz, o que se mostra é fantasia, uma crença ou seria aquilo então? Até o Valdo Vieira achou que o filme foge completamente da proposta espírita. Tem um vídeo do próprio Valdo Vieira criticando, falando que aquilo lá não passa de uma alegoria e de uma fantasia. Agradeço por sua atenção e abraço para você e sua cachorrinha, Wagner Planaltina. Wagner, vamos lá. Primeiro que essa ideia de que existem hospitais espirituais, se realmente existisse, eles estariam presentes em muitas outras religiões e culturas, e não existe. Se você estudar o budismo, que antecede há muito a doutrina espírita que compilou religiões, não existe. Nós estamos falando de religiões de 3.000, 4.000 anos atrás, enquanto que o espiritismo surgiu no século XIX, ou seja, é um bebê. É um bebê perante as religiões mais antigas do mundo. Os egípcios nunca ouviram falar em hospitais, os celtas nunca ouviram falar em hospitais, você não tinha isso na ideia das filosofias gregas, você não tinha isso nos povos pré-védicos, você não tem isso no hinduísmo. Se não existe isso em outras culturas, nota-se que é algo criado dentro do espiritismo, unicamente e exclusivamente espírita. Veja, quando a gente fala, por exemplo, de certos obsessores que, obviamente, o budismo traz, você vai ver que os mesmos existem no Japão, na China, na Tailândia, nas Filipinas, e em outros lugares do Oriente. Ou seja, eles partem do princípio de que realmente eles já viram, já sentiram, reconhecem esses seres e está inserido em suas próprias crenças, ou seja, parte de um princípio universal. Tirando o catolicismo, que também tornou-se uma religião especulativa pelo próprio Paulo, que distorceu os ensinamentos de Cristo. E Cristo não era vidente, não era clarividente, o negócio dele era tirar os romanos da terra sagrada, de Jerusalém, e mobilizou isso, um exército de pessoas populares, leia-se, os próprios apóstolos que lideraram grupos para poder tirar os imperadores e os romanos. Não se tratava desses conceitos na Bíblia. A Bíblia é puramente uma questão histórica, então não tem nada disso no próprio catolicismo.
Os judeus, por exemplo, têm suas superstições, eles acreditam muito na alma, eles acreditam muito no espírito, e eles acreditam sim em energias maléficas que possam vir realmente a lhes fazer mal, principalmente os mortos. Então existem certas cerimônias que eles acabam cobrindo até os espelhos de casa, porque eles acreditam que sejam meios dos próprios espíritos se manifestarem em seus lares. Então existem coisas ali em comum acordo. Agora, se nenhuma religião, nenhuma crença envolve princípios de hospitais, somente uma doutrina que surgiu no século XIX, significa que é algo particular e peculiar somente a ela, e não é uma verdade vista em outras religiões e por outras pessoas. Sendo assim, não se pode nem validar esse conceito. De novo, há muitos devaneios na mente dessas pessoas que realmente dizem que existe uma cidade suspensa a 500 quilômetros daqui e que bondinhos estariam levando almas de um lado para o outro. Cara, de novo, isso é uma baita de uma alegoria, isso é uma baita de uma história, isso foi criado simplesmente por um princípio muito interessante espírita que o próprio Valdo Vieira traz, que é o conformismo. O espiritismo que o próprio Chico Xavier fazia era um espiritismo do conforto, ou seja, eu vou confortar as famílias para que, durante esse período da morte dos seus familiares, eles comecem a acreditar e partam no princípio de que os seus mortos estão extremamente bem assistidos. Tanto que você nunca viu uma psicografia vinda de um obsessor, você nunca viu uma psicografia mal criada, você nunca viu uma psicografia ofensiva contra os familiares. É tudo muito belo, tudo muito lindo, como uma bela escrita da época. Lembrando que o Chico Xavier devorava os livros clássicos dos escritores, de acordo com a sua própria bibliografia, e ele reproduzia as mesmas palavras, os mesmos textos vistos. Então é meramente uma palavra de conforto para que as pessoas entendam aonde estão seus mortos, para que os deixem em paz. Ponto, acabou. Imagina, né? Enquanto isso o cara chega em casa, depois de pegar uma psicografia desse tipo, linda e maravilhosa, e continua sendo atormentado por algo que ele não sabe. Quando vai ver um parente que faleceu e que está ali atormentando e que não tem nada a ver com a própria psicografia que foi feita. Então, tudo aquilo que o Espiritismo traz, ele é alegórico e não comprobatório, e não se pode nem verificar em outras religiões e outras crenças a existência do mesmo. Se não existe nem outras crenças que repercutem esse mesmo ensinamento, a gente já começa a questionar a origem de tudo relacionado ao próprio Espiritismo. Tá? Eu falo de coração, porque eu fui espírita por 10 anos e realmente eu fiquei impressionado com os achismos que eles criam. Né? O planeta onde existem espíritos é algo surreal, né? Então, espíritos que moram em Plutão. Realmente dá para comprovar bem o negócio, né? Bem. Mel de alguma coisa que eu não sei. Mel do quê? Mel de. Olá, Roderico. Você poderia explicar melhor o que seria gula de conhecimento, por favor? Outra coisa, você poderia comentar algo sobre eu multidimensional e sobre walk-ins da alma? Caraca, os caras criam uns termos que... Gula por conhecimento foi um conceito que eu aprendi estando na Sociedade das Ciências Antigas. Quando eu entrei na Sociedade das Ciências Antigas e comecei a ter uma abertura maior sobre os pecados da alma, existia um termo muito interessante que eu não conhecia, que era o gula por conhecimento, o gula de conhecimento. Isso foi em 2005, tá? Esse termo eu achei bem interessante porque... Da mesma maneira que existe hoje uma mentalidade acomodada, que é a mentalidade das pessoas que ficam no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, e que não dedicam o tempo da sua vida realmente aprendendo e simplesmente reproduzindo idiotices, especulando, criticando e criando ali alegorias que não existem. Existem pessoas que são devoradoras de livros e leem qualquer coisa que cai em sua mão e partem do princípio que aquilo é uma verdade absoluta. Então essa gula de conhecimento é um dos pecados, onde você acumula muita coisa e você não sabe o que faz com isso, ou você gasta muito em livros, em aprendizado e não realmente faz um belo uso disso. Veja, conhecimento não ocupa espaço. Meu pai sempre falou esse tipo de coisa e é verdade.
né? A tua cabeça não aumenta à medida que você ler coisas ou começar a explorar livros. O problema é que tipo de livro você lê, que tipo de conhecimento você adquire, que tipo de informação você vai usar, que tipo de literatura você está adquirindo. E aí você gera esse fenômeno da gula em querer absorver quanto mais e mais e mais informação sobre temas que muitas vezes você não sabe nem o que está fazendo. E isso é complicado, tá? E torna-se um pecado. Curioso, eu não sabia, eu fui aprender dentro dessa sociedade. Eu sempre fui uma pessoa que li livros esotéricos e espiritualistas. Eu nunca gostei de Senhor dos Anéis, nunca gostei daquele moleque de óculos com a menina e o moleque de cabelo ruivo. Eu nunca gostei desses negócios, tá? Eu sempre gostei de livros técnicos, eu sou o cara que eu gosto de ler manual. Se eu tiver aqui um manual, eu tenho um manual em cima da minha mesa, para você ter uma ideia, tá? Ele fica aqui, toda hora eu consulto esse manual. É bizarro, mas é verdade, tá? E é curioso, porque é o manual do meu equipamento de guitarra, ele fica em cima da minha mesa. E eu fico com ele aqui, qualquer coisa eu tiro, pego, vejo o que eu preciso. Outro dia eu precisei comprar um cabo específico para esse aparelho, que é um cabo MIDI, e ele é um cabo específico, então eu tive que pegar o manual, ler qual era o cabo, para procurar e entrar no site da Roland para poder solicitar. Então assim, eu gosto de ler coisas técnicas, eu gosto de entender como as coisas funcionam, como foram construídas. Eu odeio literaturas desse tipo, de historinhas e tudo mais. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Então, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas, eu não leio. Então, a minha gula, por exemplo, são livros raros e técnicos. Então, por exemplo, se você me der um livro da história da vida de Tilopa, Naropa, Nagarjuna, Varuna, eu gosto. Por quê? Porque está relacionado a pesquisas que eu faço. Ali existem pérolas, existem termas, existem ensinamentos, existem coisas preciosas que para mim vai abrir mais portas para aprendizado, e isso é legal. Então eu sempre exploro livros que são mais raros. Mais caros não significa mais raros, mas livros que realmente eu nunca tinha visto e que abrem novas portas. É uma certa gula? Deveras é. O interessante é que eu compro um período, deixo guardados os livros e vou lendo pouco a pouco. Então eu não busco devorá-los rapidamente. Eu vou realmente um dia com calma e leio. Eu, por exemplo, eu vou para academia e faço 1 hora de bicicleta. Fazendo 1 hora de bicicleta, eu boto um fone de ouvido e fico lendo um livro. Então eu levo o mesmo livro para academia, que eu estou lendo agora, né, já há uma semana, e eu fico lendo durante 1 hora, 1 página, 2 páginas ali, 1 página não, perdão, né, 1 capítulo, 2 capítulos do livro, para que eu possa ali ficar refletindo e entender o que é colocado. E muitas vezes os livros que eu leio são em inglês. Eu não tenho muita coisa em português. Aqui eu tenho muito livro em inglês. O que é muito interessante porque a tradução não se perde quando você passa para outro idioma, tá? O eu multidimensional e o Walkins da alma, eu não tenho a menor noção do que seja isso, tá? De novo, só existe um eu, que é o meu eu do aqui e agora, o eu do meu corpo, essa ideia de multidimensões, a ideia da alma que existem outras multidimensões. Galera, esquece esse negócio, tá? De novo, não adianta uma pessoa que não sabe nem ler e escrever sair por aí e tentar ganhar o prêmio Nobel de literatura escrevendo uma obra-prima. Então, se a gente não sabe nem engatinhar nos princípios do que é o eu, na constituição do eu, como anular o eu, e tentar realmente buscar uma evolução maior em termos de conhecimento, não é um eu multidimensional que vai realmente te dar alguma resposta, porque você não sabe nem entender o que seriam esses princípios. O que eu sempre falo a dimensão que nós estamos é esta daqui. Essa dimensão real é a nossa matéria, é aqui que nós temos que trabalhar, é aqui que nós nascemos, é aqui que nós temos que buscar evoluir com mais assertividade, ou seja, entender as relações causais entre os indivíduos, buscar uma sociedade melhor de existência, buscar uma religião sólida que me traga fundamentos, me traga respostas que eu preciso e que me dê uma sustentabilidade até o final dos meus dias para poder continuar evoluindo como um ser humano, como um indivíduo, como uma pessoa
real aqui, entendeu? Do que entrar em devaneios, especulações que você não sabe nem quem escreveu sobre isso e que traz esse tipo de informação, tá? Então temos que tomar muito cuidado com as informações que nós absorvemos. Primeiro faça a lição de casa para depois começar a entrar em zonas completamente abstratas que ninguém realmente tem pisado ou conhecimento sobre isso. Como é que é? Bom, o nome disso aqui é bem complicado. Eu vou chamar de EMP. EMP. As análises dos vídeos dos canal de investigação brasileiro. Tem bastante vídeo interessante e pode ser fácil conseguir a autorização deles. Não pode, querido. De novo, vamos lá. Você fez uma lista aqui de canais que todos bateram na minha porta dizendo topa e depois falaram não. Quando viram como é feito a análise, falaram melhor não. Vamos lá. Nós temos canais brasileiros que são bem interessantes. Eu conheço alguns, não conheço todos. Mas a gente tem os caras que vão só em lugares abandonados e filmam. Alguns já foram presos, outros estão na iminência de, porque fica toda hora invadindo lugares que não têm a devida autorização. E aí, se o cara pega, se o dono pega que você invadiu o lugar dele, cara, vai te dar um processo monstruoso. Tá? Então você tem os caras que só fazem esse tipo de coisa, entre lugares abandonados, o que não remete que são assombrados. Eles entram em lugares abandonados e filmam um lugar abandonado. Olha que legal. E aí eles criam um enredo, que é do tipo, aqui morreu uma pessoa, aqui teve um ataque demoníaco, aqui fizeram uma entrega para Exu, aqui nós temos uma bruxa satânica. E criam um enredo, criam uma história, e aí eles entram com um monte de equipamento colorido que fica piscando de um lado para o outro e depois eles correm. Ok, isso comprova alguma coisa? Nada. Os equipamentos que eles usam comprovam alguma coisa? Nada, até porque eles não foram feitos para isso. Alguns são brinquedos, outros são só um monte de luzinha que fica piscando e outros são utilizados em construção civil. Então, não tem fundamento nenhum, mas eles partem do princípio do entretenimento. Ok. Entrei em contato com alguns entraram em contato comigo, falei, pô, legal o seu vídeo, gostaria de analisar. O cara vira para mim e fala, não quero que você analise porque você provavelmente vai colocar a sua crença sobre aquilo que eu faço e eu posso te processar. Isso aconteceu quando eu estava com 14 mil inscritos, tá? Não vou falar quem foi, mas eu tenho print até hoje no meu telefone celular da ameaça do cara, tá? O cara me ameaçou de processo judicial naquela época, quando eu falei, poxa, eu gostaria de analisar o seu vídeo. E o cara falou, não, ninguém pode analisar o meu conteúdo. Tudo bem, não vou fazer, nunca expus o nome desse indivíduo, mas eu ainda estou com um print aqui, tá? O canal desse cara estagnou, nunca mais cresceu, e o cara não faz parceria com ninguém, porque sabe muito bem que as pessoas vão apontar dedos para ele e falar que o cara tá errado. Mas ele tá no canto do cara, perfeito, fica aí. Outros invadem cemitério, invadem lugares que são proibidos, e invadem com os radinhos o Spirit Box, que já foi comprovado que não funciona. O Spirit Box nos Estados Unidos já abriram, já observaram circuitos e comprovaram que não tem nada a não ser mensagens que são pré-programadas lá dentro, inserção via USB, o telefone celular, você consegue fazer a programação via por telefone celular, tem várias possibilidades. E um cara que desenvolveu isso foi o tal do Huff Paranormal, que foi preso por vender pornografia infantil. Tá, o cara foi preso, ele ficou na cadeia, quando voltou ele criou esses sistemas de rádio e ficou rico. Ele vendia no eBay e muita gente comprou. Então você tem essas pessoas. Eu, Rodrigo, não tenho o menor interesse em criar parceria com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque você sabe que no momento que você olhar e falar, o cara não está falando com ninguém, o cara simplesmente está falando com nada, porque eu vou falar isso em vídeo, o cara vai ficar puto da vida e vai vir pra cima de mim. Beleza. Eu conversei com a Rosa e com o João do Caça Fantasmas. O João foi muito claro para mim, dizendo, olha, Spook, todos os vídeos são protegidos pelo direito de uso de imagem. Eu fiz toda a produção, a gravação, eu fiz tudo com o meu dinheiro. Se você pegar o meu vídeo e monetizar em cima do meu vídeo, não é justo, porque eu não vou estar ganhando nada e você vai estar lucrando com a imagem da Rosa. E o João tem toda a razão, tá?
A lei brasileira é bem clara em proteger o uso do direito de imagem de marca. O João tem a marca Caça Fantasmas dele, que é a Caça Fantasmas Brasil, bem como os direitos de uso de imagem da Rosa. E eles são protegidos por lei. Eu não posso pegar a imagem da Rosa e do João e utilizar isso para lucro e ganho financeiro da minha parte. E nem mesmo divulgar conteúdo de terceiros sem a devida autorização mesmo dentro do meu canal, porque eu vou estar ali violando os direitos de ir e vir da Rosa também. E isso eles têm razão, sabe? Sobre a lei e as diretrizes brasileiras, ok. Nos Estados Unidos, por exemplo, a política do YouTube é de fair use. Então, como o YouTube é constituído por leis americanas e protegido pelas leis americanas, eu posso pegar um vídeo educacional, ou seja, um vídeo que seja de um cara que explora um lugar abandonado e transformar aquilo num vídeo educacional para que as pessoas entendam, sem destruir e deturpar o conteúdo dele, mostrando o que tem sobre uma outra ótica. Eu posso fazer de canais fora do Brasil. No Brasil eu não posso. Então, muitos canais se protegeram com relação ao uso do direito de imagem. E a partir disso, eu preferi nunca mais pegar vídeos de brasileiros. Porque eu sei que eu posso correr o risco de sofrer, obviamente, um processo judicial mediante o uso do direito de imagem de terceiros, mesmo pedindo autorização, porque tem canais que a gente pediu autorização e depois o cara veio putinho da vida e veio querer cantar e galo, eu mostrei a autorização pro cara e o cara fica, tipo, resmungando no canto dele. Você me deu autorização, cara. Entendeu? Olha meus vídeos, você sabe o que eu falo, você sabe as minhas críticas. Se você está inserido dentro desse conceito de entretenimento e acha que realmente eu vou ser meio chato com você, cara, eu sinto muito. Então não me dê o direito, não fale para o seu público, claro, ele pode analisar. E aí quando eu vou analisar, mantendo uma linha de respeito, mas só falando que aquilo não existe, o cara cisca de raiva, fica puto comigo e depois vem, eu vou te processar. Tá aqui, ó, você me deu autorização. Você não pode me processar porque você me deu autorização. Entende? Então assim, briga de crença, sinto. Eu tenho mais de 30 anos disso. Você acabou de cair de paraquedas nisso, tá? Alguns eu fui chato no passado. Eu fui chato com o Renato Garcia, fui chato com o Kid Boy Chechel, fui chato pra caramba. Por quê? Porque existem linhas tênues entre o entretenimento e assumir aquilo como uma verdade absoluta, sendo que ambos canais não possuíam tanto conhecimento espiritual. Então começou a gerar complicações. O Renato realmente entrou em contato comigo, pedi desculpa, a gente refez todo o conteúdo e esporadicamente eu trago conteúdos do Renato aqui de uma maneira mais light. E o Kid nunca mais autorizou claramente o uso da imagem dos seus vídeos. Até porque, novamente, eu não acredito em Spirit Box. Eu não acredito no uso desses mecanismos. Eu acho realmente que faz falta uma educação espiritual a todos os canais. Mas nós estamos falando de pessoas deixando de ser evangélicos para serem realmente pessoas que vão estudar sobre espiritualidade e não espiritismo, tá? E não adianta trazer pseudo-médiums ou circo, sabe? Pessoas que realmente não têm a competência, não têm o conhecimento, respondem muitos processos judiciais por crimes que cometeram ali no meio de investigações, sabe? Você toma muito cuidado com aquele que você está trazendo no seu canal, porque às vezes você não sabe nem com quem você está lidando. E eu já avisei, tá? Hoje nós estamos trazendo canais que são lá de fora, eu me sinto mais seguro trabalhando com pessoas lá de fora, sabe? Não porque também eles não vão encher o saco, porque já aconteceu de canais americanos mandarem mensagens dizendo, pô, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu explico pro cara, o cara fica encantado e fala, pode pegar todos os vídeos, não tem problema nenhum, tá? Isso já aconteceu no box dos vídeos. Então, os canais americanos, eles trazem mais as explorações, tá? E não essa parte de evidência, ou, né, que eu falo, que é, o cara, tô sentindo alguma coisa, alguém enfiou dentro do meu cu, essas coisas e tal, eu prefiro ficar longe, tá? É sério, porque senão complica, tá? Então não dá pra gente ficar mais trazendo esse tipo de coisa. Mas, novamente, eu, Rodrigo, tô aberto aqui, por exemplo, o Kid, se o Kid chegar pra mim e falar, olha, o João, né, chegar e falar, olha, eu gostaria de ter um papo com você e elucidar algumas coisas. Eu tô à disposição do cara, não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que é interessante a comunicação. Novamente,
Eu não acredito no uso de equipamentos, mas isso não invalida o desenvolvimento natural das percepções do Kid Boy, as percepções deles para abrir realmente um novo leque de opções, dizendo, pô, realmente eu consegui sentir alguma coisa, de repente está aí uma possibilidade da gente poder aprender mais sobre espiritualidade. E isso é legal, entendeu? As pessoas têm que evoluir, as pessoas têm que aprender coisas a mais, e isso é legal. Rapaz, como tá quente aqui, pelo amor de Deus! Vamos lá. Putz, olha o tamanho disso aqui. Gustavo Andrade mandou uma redação pro Tio Spook. Fala, Tio X Porúquios. Sucesso. Sou Gustavo Andrade de Campo Largo. Campo Largo. Segue algumas dúvidas. Muitas. Quando temos miasmas, formas de pensamento, nos disse uma vez que com o tempo ela vai esvairindo, né? Esvairir. Acredito que é quando as pessoas saem de casa. Não, elas podem esvairir em casa também. Porém, caso seja tão intensa essa negatividade, os obsessores começarem a vagar por aí, irá se esvairar da mesma forma? Vamos entender. Todos nós soltamos pensamentos ao longo do dia, tá? Algumas pessoas geram pensamentos negativos ao longo de muitos dias, muitas semanas, muitos meses. Ou seja, né, é aquele personagem da Hanna-Barbera, ó vida, ó céus, a minha vida é horrível, detesto a minha vida, odeio minha vida, né? É aquele cara triste e negativo. As pessoas em uma certa fase da vida ficam realmente perdidas. É normal acontecer isso quando a gente está trabalhando em excesso e não sabe o que fazer da vida, ou quando nós estamos desempregados e não conseguimos voltar ao mercado de trabalho, ou quando perdemos um parente, um marido, uma esposa, perdemos um filho, nós entramos num poço sem fundo. As formas de pensamento da negatividade, de suicídio, de querer realmente tirar a vida, ou mesmo do uso de drogas, de cair em vícios como álcool, drogas pesadas e tal, vai levando você a um princípio de uma vibração mais baixa e mais negativa. Essa vibração, ela vai criando formas de pensamento intensas e constantes. E é muito difícil uma pessoa que não consiga sanar isso de uma maneira rápida, conseguir sair depois. Porque o corpo de energia da pessoa vai somatizando essas energias, vai criando enfermidades sérias. Então você pode ter várias doenças, inclusive câncer, por causa da somatização dessas enfermidades. Isso está até nos livros de medicina tibetana, que mostra com que a nossa mente, quando gera descompasso, castiga de uma maneira tão absurda nosso corpo, que você somatiza os seus pensamentos em enfermidades. Essas formas de pensamento, essas intenções, começam a ser prejudiciais a você mesmo. Então, se você não para isso logo no começo, você vai se destruindo e se consumindo direto. E isso é um fator complicado. Então, para você sair de uma situação dessa, claramente, um psicólogo, um psiquiatra, utilizando-se dos seus meios hábeis para poder fazer com que uma pessoa consiga sair dessas enfermidades, ou mesmo terapias complementares que possam realmente ter uma eficácia ali, uma acupuntura, auriculoacupuntura, um massoterapeuta, ou pessoas que realmente trabalhem até a medicina antroposófica com a sua psicologia de bibliografia, né? Acho que era bibliografia mesmo, tá? Consegue ajudar uma pessoa a achar uma saída mediante toda a história da sua vida. Existem fatores muito interessantes como realmente realizar essa complementaridade dos tratamentos e fazer com que uma pessoa saia, entenda e como lidar com as suas formas de pensamento, a sua mente e suas emoções. Então não é tão fácil assim, por isso que eu falo para as pessoas sempre, tomem muito cuidado quando você pensar em algo ou quando agir de uma maneira destrutiva a você, tá? Todos nós temos altos e baixos, como eu sempre falei. Eu, por exemplo, na minha vida, eu nunca tive depressão, porque eu tenho travas na minha mente que me impedem de me destruir. É complicado isso, mas essas travas eu fiz e fui criando mecanismos junto quando eu fui aprendendo sobre religiões e a gente entende muito sobre a constituição do eu e essas enfermidades que são causadas pelos nossos pensamentos.
Então, por mais que eu tenha passado por diversas situações na minha vida e altos e baixos bem complicados com relação à família, com relação a trabalho e tal, eu sempre evitei autodestruição ou me autossabotar. Então, eu buscava meios para poder sair de certas situações. Em crises financeiras, quando eu cheguei a perder o emprego, eu buscava formas para poder ganhar dinheiro fazendo outras coisas. Seja trabalhando com informática, formatando computador, instalando programas, ajudando pessoas, dando aulas. Eu cheguei a dar muita aula, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Dei aula em Córdoba, de terapias alternativas. Então eu sempre busquei meios para poder equiparar a perda de uma coisa para suprir outras coisas. Então eu fui sempre atrás de mecanismos, um pé aqui e um pé ali. E nunca deixei a minha mente me conduzir para situações que me levassem a uma depressão, a transtornos, a desequilíbrios. Tá? Então assim, eu sempre me mantive ocupado. E isso evitava eu entrar em certas armadilhas. Mas as formas de pensamento no início, você pode, por exemplo, abrir a janela e deixar o quarto mais arejado. Então, por exemplo, um quarto como esse, que eu fico trabalhando toda hora, que eu fico aqui gravando para vocês, eu acabo saindo do quarto em alguns momentos e vou fazer práticas meditativas e deixo o quarto aberto, deixo as janelas abertas, ou deixo alguns incensos aqui. Então eu tenho incensos tibetanos que são para, vamos dizer assim, programar a minha mente. Então, por exemplo, eu tenho incenso tibetano que é usado em centros tibetanos, né? Em monastérios, templos. Então você coloca e quando eu entro me remete à mesma percepção de quando eu entrava nos templos em retiro para fazer as cerimônias. Então aquilo relaxa a minha mente, eu reprogramo a minha mente, tá? Então sempre fazer isso. É interessante? Funciona? Funciona. Existem outros mecanismos, mas que a gente ainda não tem autorização para poder passar gratuitamente às pessoas, tá? Os obsessores podem se conectar realmente às formas de pensamento ou ser atraído por elas? Pode, tá? Podem. E, como eu digo, a forma de pensamento é um reflexo daquilo que você é e que é projetado para fora de você. E um obsessor, ele pode sim notar o que você está vibrando e se aproximar. Então aí você vai ter, por exemplo, formas de pensamento de vícios. Então se o cara fuma e bebe, ele vai gerar um corpo de energia que vai vibrar aquilo. E vai gerar formas de pensamento sobre aquela droga. E aí, obviamente, espíritos e consciências de pessoas falecidas que são atraídas por isso, eles vêm com mais facilidade, tá? Quando uma pessoa possui uma consciência mais elevada, renasce e infelizmente se perde no caminho, ele pode perder seu aprendizado e consciência das vidas anteriores? Não, você não entendeu as coisas. E eu vou te falar, é muito interessante isso. No budismo, quando uma pessoa ela segue o caminho do Dharma e ele se converte ao budismo, ele faz votos de Bodhicitta, ele faz votos para Bodhisattva e ele segue um caminho monástico, ele não se perde na próxima vida. Ele volta de novo para o Dharma. Aí é o pulo do gato que outras religiões não têm. O budismo, ele é uma grande família, ele é uma sangha enorme. E esse resgate aconteceu comigo e todos os dias acontece. E eu vou falar para vocês. Tio Spook, você já foi monge em outras vidas? Em muitas. Tanto monge chinês quanto monge tibetano, eu sempre estive ligado a práticas ligadas ao monastério, a retiros, a morar em templos, a viver em templos. Na minha infância, eu já falei para vocês, eu via uma grande imagem me acompanhando, né? E toda vez que eu dormi, eu via aquela imagem dizendo, você vai voltar para mim, você vai voltar para mim, você vai voltar para mim. Isso é retratado nos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Esse você vai voltar para mim, eu sempre via como se fosse uma cabeça de uma noz falando isso. E um rosto entalhado nessa cabeça de noz. E eu tinha muito medo dessa imagem, porque eu era criança, não sabia o que era. Em 1975, porra, né? Eu nasci em 75, que informação que você tinha, sabe? O Dalai Lama, em 1979, dava aulas na França. Ou seja, nós só podíamos ter acesso a esses conceitos se nós estivéssemos na Europa, nos Estados Unidos ou no Oriente.
Em 1975 era muito difícil a gente ter acesso a conhecimentos desse tipo aqui no Brasil. Com o passar do tempo, teve uma exposição de objetos orientais no Shopping Eldorado. E eu estava lá passeando, tal, eu não lembro por que cargas d'água eu estava lá, e calhou de eu assistir essa apresentação. E quando eu cheguei lá, estava exatamente essa mesma cabeça de nós, escrito embaixo, Buda Shakyamuni. E aí aquilo lá me deu um estalo, dizendo, era essa mesma imagem que eu via. Mas eu guardei aquela imagem, eu deixei guardada. Com o tempo, e eu fui entrando pouco a pouco, obviamente, nas religiões, e fui aprendendo primeiro com o hinduísmo, depois entrei no budismo, e aí quando eu entrei no budismo, tudo ficou mais claro e deu cleque dizendo, eu voltei para a minha religião da vida passada. E quando eu volto para a religião da vida passada, e eu começo a frequentar mais o templo, eu começo a fazer as práticas, eu começo a receber as iniciações, eu começo a fazer, obviamente, o acompanhamento junto com os lamas, ou seja, eu marco as entrevistas, falo com os lamas, estou ali presente, eu começo a ter noção das práticas, das sadhanas, da maneira como tudo é feito, e quando eu vou adquirindo as sadhanas, as novas sadhanas e tendo autorização para as práticas, eu vou relembrando as coisas. E quando você relembra a forma de você falar, a forma de como você age, como você faz as práticas, é como se você tivesse pulado um abismo gigantesco e voltado a um porto seguro onde você nunca deveria ter saído. Uma vez no budismo, você sempre será um budista em todas as vidas. É algo incrível, porque o resgate que essa comunidades, essas sangas, as pessoas vão sendo novamente acolhidas. E eu falo de coração para vocês, porque é algo tão bonito de se ver, quando você vê esse resgate acontecendo, quando as pessoas entram no templo dizendo, cara, eu lembro disso, sabe? Eu lembro de um templo onde eu praticava oferenda de mandala sentado no degrau do templo. E esse templo existe hoje, eu encontrei ele na internet. E um dia eu vou voltar para lá, eu vou sentar naquele degrau e eu vou tirar uma foto ali e falar, era aqui que eu fazia oferenda de mandala. É isso que vocês têm que entender. A mágica do budismo é que você sempre quer ser um budista em todas e todas e todas as vidas, tá? Não se perde no caminho, você sempre vai encontrar o caminho. Agora, você não perde as consciências das vidas anteriores, não existe isso. A consciência das vidas anteriores, vamos entender primeiro, você sabe que você foi na vida passada? Não, não sabe. Você não tem acesso a essa informação facilmente. Você não vai ter realmente acesso, porque você não sabe aonde ela se encontra, como você bate nela e como você abre essa consciência para que você se depare dizendo, olha, foi isso, olha, foi aquilo, olha que bonitinho. Não. De novo, você precisa de muita prática, você precisa de um aprendizado, você precisa de conhecimento, você precisa de meios hábeis para poder fazer isso. Caso contrário, amigão, Nárnia e Senhor dos Anéis está abraçando uma multidão. As pessoas do TikTok, do Facebook, do Instagram amam a espiritualidade de Nárnia e do Facebook, tá? Essa não é a espiritualidade real. A espiritualidade real é ensinada realmente em templos e monastérios por pessoas qualificadas e certificadas para isso. Então a gente vive numa especulação. Então você não vai saber o que você foi na vida passada. Então você não pode perder algo que você não sabe nem que você tem. Mas, em tese, as consciências, elas continuam existindo, continuam se perfazendo, tá? Na história que fez o tratamento do homem que parecia o Darth Vader e que chamou os caboclos, fiquei com uma dúvida. Cara, eu não lembro disso aí, não. Já utilizava alguns aprendizados do budismo em alguns tratamentos em que trabalhava com entidades da Umbanda? Tá, eu vou me limitar a essa, porque eu não lembro do cara do Darth Vader. Não lembro disso. Vamos lá. A Umbanda
tem os seus mecanismos para poder atender as pessoas, tá? Dependendo do guia que você utilize, vai utilizar de plantas, banhos, certos charutos, cigarros. Cada um tem uma forma de poder dar o passe e poder realmente auxiliar uma pessoa. O passe magnético, tanto na Umbanda quanto no Espiritismo, ele é superficial. Ou seja, ele vai trabalhar o corpo de energia limitado a formas de pensamento, miasmas, seres ali. Miasmas é uma palavra utilizada de uma maneira idiota, né? Mas beleza, até porque se você souber o que é miasmas, de verdade, jogar no Google, você vai ver que não tem nada a ver com o espiritual, né? Mas as pessoas gostam do termo miasma. Então, chamar seres, consciências, né? Tudo que está ligado a pequenos seres do mundo espiritual que está sobre o seu corpo de energia. Beleza. Quando você vai ver o passe magnético, então o cara fica ali fazendo, né? Ok. Legal. Beleza. O que ele fez? Ele só tocou na sua aura externa. Mas e a aura interna? E os pontos de energia? E a raiz do problema? Ele não consegue chegar porque ele não tem a educação que foi dada para lhe passar esse tipo de trabalho ou tratamento, tá? Quem tem esse conhecimento? Os orientais, a acupuntura, medicina tradicional chinesa, o budismo tibetano, a medicina tibetana, onde ele vai tratar realmente a raiz do seu problema. E aí ele vai abrir seus pontos de energia de maneira cirúrgica e ele vai trabalhar realmente toda a energia que vem da raiz do problema. Então muitos vícios ele só vai tirar realmente da raiz da pessoa, tá? Não adianta, superficialmente não muda nada. E é isso que eu me deparei com essa questão de a Umbanda e os passes magnéticos, eles são superficiais, eles não são eficazes, eles são pontualmente feitos, obviamente por uma questão cultural, por uma questão de serviço que é oferecido em centros espíritas, mas ele não é tão eficaz para quase 90% dos tratamentos ali, ele não consegue atender. Ele só vai te dar um passezinho e você vai sentir mais leve, mas amanhã o problema pode continuar, depois de amanhã o problema pode continuar, entendeu? E isso tem que ser utilizado com técnicas que são realmente melhores. Então, quando eu vi isso na Umbanda e no Espiritismo, eu falei, não são ferramentas tão hábeis assim. Aí eu fui aprender com os orientais meios para poder atender as necessidades das pessoas. E lá eu ouvi mecanismos reais, profissionais reais. Na China tem hospital só de acupuntura, cara. Sabe? O que aqui não é visto como uma medicina, no Oriente é. Agora eu te pergunto, aonde nasceu a medicina? Ali no Hospital São Luís? Ou nasceu nos povos árabes, nos povos gregos, nos egípcios? Aonde nasceu? Se você jogar na internet e perguntar qual foi o primeiro médico do mundo, ele vai falar que foi um egípcio. Se nós estamos falando que a medicina ela surge no Oriente, quem tem razão da maneira de tratar o homem de uma maneira holística? E que a medicina está vendo isso agora, tá? Ou seja, não só fisicamente, emocionalmente e mentalmente, mas também sobre o âmago do eu espiritual dele. A medicina antroposófica trata o ser humano como uma maneira holística, como um todo. Mas hoje a medicina, durante muito tempo, no 1960, foi muito criticada pelos excessos de drogas medicamentosas que as pessoas tomavam. Tá? Então a gente tem que realmente entender quais são os mecanismos hábeis para poder ajudar uma pessoa dentro de uma visão holística. E aí a gente critica esses meios que nós vemos nos centros espíritas porque eles não são suficientes. E foi aí que eu vi o pulo do gato falando, não, eu tenho que sair daqui porque eu não estou conseguindo ter um máximo de conhecimento para auxiliar as pessoas. E aí eu fui para o Oriente e fiquei 15 anos aprendendo métodos para ajudar as pessoas. E aí eu nunca mais incorporei, nunca mais entrei em centro espírita, nunca mais precisei ir ao espiritismo. Outras perguntas que você me fez, né? Quando sai o livro da Dani? Eu não sei que livro é esse, tem que perguntar para ela. Conta para nós como se conheceram. A Dani vai contar.
Quando foi a situação mais difícil que passou com as limpezas? Limpezas de casa? Assim, eu nunca tive dificuldade para limpar uma casa. Eu acho que eu tenho mais dificuldade para explicar para as pessoas o que eu vi em suas casas do que limpar as casas delas. É sério. Eu acho que eu tenho mais dificuldade de chegar para uma pessoa e falar, cara, você fez uma bela cagada na sua vida. Porque as pessoas nunca vão entender, sabe? Ou olhar para uma casa e falar, ah, você matou alguém aqui, né? Aí o cara fica... Meu medo é a forma como as pessoas vão entender o que é dito. E aí é complicado. Não é difícil lidar com as entidades, não é difícil limpar uma casa. O que é difícil é enfrentar a pessoa que mora na casa. Porque a pessoa aí sim vai ter o seu ego, vai ter as suas vaidades, vai ter realmente o seu achismo. Teve casa, por exemplo, que a pessoa não queria que a gente fosse embora. Teve uma casa que a pessoa ficou nos prendendo, sabe? O que é isso? O que é aquilo? Me diz isso, me fala sobre isso. O que você acha dessa estátua? O que é não sei o quê? Não, vocês não vão embora, vocês vão passar o dia aqui comigo. E meio que não abria a porta pra gente sair. E a gente já tinha gravado, e eu desisti da gravação, joguei fora a gravação. Eu joguei fora, tá? Pra vocês terem uma ideia, ninguém viu essa gravação. Nunca foi pro canal, nunca foi editado. Eu joguei fora, tá? De tanto que foi uma gravação que a gente não gostou de ter feito. E a Dani me deu uma puta de uma bronca. Falou, pô, olha aí, tá vendo? Nunca mais vamos fazer isso, olha só. E joguei fora, cara. Perdi a gravação. Porque a pessoa queria outras coisas que a gente não podia oferecer, sabe? Tempo é muito raro. E quando a gente vai e grava, tipo 1 hora e meia e olhe lá. Eu não posso me dispor muito tempo de gravações. E o que é mais complicado é isso, lidar com as pessoas. Podia ser mais fácil, mas não é. Esse é o problema. Então, de novo, limpar casas, eu não vejo dificuldade. Eu acho até curioso aprender com as casas. Mas as pessoas, elas são muito complicadas de se lidar. Bem complicadas. Faz uma playlist sobre curiosidade para nós. Já tenho 50 bilhões de fatos sobre mim. Estou aguardando minha vez na fila de limpeza de casa. Obrigado pelo aprendizado, sua playlist. Transforme-se é maravilhosa. Transforme-se é muito mal vista pelas pessoas, sabe? Mas assim, Gustavo, eu vou te falar uma coisa. Tem certas coisas que eu me orgulho muito na vida. De ter criado a playlist de podcast e de ter criado a playlist Transforme-se. Essas duas playlists, por mais que não tenham visualizações suficientes no canal, são playlists que vão ficar para a posteridade, ou seja, as pessoas vão ter curiosidade uma hora para saber o que foi o diabo bíblico, tá lá. Ah, e como se deu origem do Deus, tá lá. O que é o Apocalipse, tá lá. Ah, e o que é o Vaticano e os crimes que o Vaticano cometeu, tá lá. Tudo colocado por teólogos liberais, por pesquisadores, historiadores, genealogistas, pessoas que realmente foram ali no âmago dos estudos e trouxeram todo esse aprendizado. Tá tudo lá. Eu me orgulho de ter tido acesso a esses livros, a esses materiais, porque são raros de se encontrar, bem raros. Mas é isso. Novamente, eu agradeço de coração, muito obrigado. Obrigado a todos por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio, obviamente, dessas técnicas consideradas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se complementar e não substituir. Nós complementamos para tratamento das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e obter todas as informações de como tudo é feito, bem como os respectivos valores, uma vez que tudo é cobrado, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda muito, ou mesmo o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Você vai copiar, jogar esse link no seu navegador e você vai doar R$8, o que nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.